Boa noite a todas, boa noite a todos e boa noite a todos. Meu nome é Matheus Verdu, sou aluno do programa de pós-graduação em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e um dos organizadores do segundo Do Caos ao Cais em Submissões em Pandemia. Gostaria de começar agradecendo a cada uma de vocês que conosco está podendo participar nesta noite e que participará nas demais noites dessas conferências que nós agenciamos. O nosso intuito com o evento do Caos ao Cais é atravessar um pouco de cuidado, um pouco de afeto, agenciar o cuidado de si e o cuidado para com os outros em meio a essa crise sanitária. Nós estamos muito felizes por todas as inscrições que até nós chegaram, pelas pessoas que estão procurando e que estão veiculando esse evento. Nós somos muito gratos a todos vocês. Em especial, somos gratos também à Faculdade de Educação da Unicamp e especificamente ao grupo de estudos e linha de pesquisa Fala, que sem essa participação nós não teríamos conseguido de maneira tão produtiva fazer isso. Sou grato também aos demais colegas que ajudaram na efetivação desse evento e gostaria de dizer que ele, em sua segunda edição, acontece num formato exclusivamente diferente, porque nós estamos diante de uma crise sanitária, diante de uma pandemia, diante de um vírus que tem vitimado milhares de pessoas no Brasil. E essa é a nossa forma de podermos agir agora. Agenciar mesas, agenciar debates, agenciar conversas e cuidados através de algumas mesas e de algumas conferências com vários nomes. Como nós dizemos, vozes outras que vêm da periferia porque têm algo a dizer, que vêm das artes, que vêm do feminismo, que vêm da educação, que vêm da cultura, para nos dizer algo. Então nós teremos 6 mesas ao longo dos dias 20/5 e 10/6. Eu convido todos vocês para que participem dessas mesas de conferência e também participem das performances artísticas que o evento também está promovendo. São várias performances, sempre antes de cada uma dessas mesas, de cada uma dessas conferências. Todos esses dados, todas essas informações, vocês conseguem através do nosso site, do Caos ao Cais Pandemia, e da nossa página no Facebook. Então, sem mais delongas, essa noite nós temos como convidados e como convidadas o professor Walter Coan, da Universidade do Rio de Janeiro, e nós também temos Ana Godoy, mediando essa mesa de abertura sobre o nome Educação e Pandemia. Eu convido, sem mais delongas, o professor Silvio Galo para que faça a mediação. A todos, todas e todes, uma boa noite e muito obrigado. Dele aos grupos de pesquisa, senti a vibração do grupo no convite. Quando o Silvio me disse, não duvidei que seria um encontro de afetos e carinho, como diz o Matheus, é o que estamos precisando. É um momento horrível, insuportável no Brasil, sobretudo, um momento, como todos sabemos, de uma política fascista de extermínio, que cuida mais da morte que da vida, em nome de uma economia mentirosa para manter os privilégios de sempre. E então eu queria, sobre essa inspiração do título, Educação e Pandemia, fazer algumas observações, alguns comentários breves, ou, como o Silvio disse, são 15, 20 minutos, e eu queria também tentar dedicar essa apresentação a um músico italiano, Ezio Pozo, que morreu na sexta-feira passada, não morreu de Covid. Ezio Pozo, não sei se vocês conhecem, tinha uma
doença degenerativa que foi se complicando, mas eu gostaria, se vocês me permitem, tentar mostrar para vocês um vídeo de uma apresentação. O vídeo dura 6 minutos, então ficariam uns 10 para a minha fala. Eu tentarei compartilhar a tela, se vocês me ajudam. Eu acho que hoje eu fiz isso em outro Meet como esse, então deveria funcionar. Eu vou passar, são 6 minutos, ele fala pouquinhas coisas em italiano e depois eu vou traduzir, mas eu queria que vocês escutem ele primeiro e assistam a uma apresentação que se chama Seguindo um Pássaro, Following a Bird, no Festival de São Remo, em 2016. Mas a imagem vai falar mais do que eu estou falando. Então, vou compartilhar agora. Vocês estão conseguindo ver a tela? Vou reproduzir então. Tenha atenção agora, no que ele diz agora. Ricordatevi sempre, la musica come la vita si può fare solo in un modo, insieme. Ciao! Grazie! Então, espero que tenham gostado dessa apresentação e que sejam convidados a ouvir mais coisas de Ezio Bosso, que morreu na sexta-feira passada de uma doença degenerativa que ele teve por muitos anos. E eu queria reparar em 4 coisas. Sim, mando o link, e eu fechei agora para que não continuasse reproduzindo, mas logo que termino, me silencio, abro de novo e passo o link imediatamente. Eu queria me deter em 3 ou 4 ideias, depende do que deem os 10 minutos, que afirma nesse pequeno trecho Ezio. A primeira coisa, no início, ele diz que essa música se chama Following a Bird, Seguindo um Pássaro. E ele criou essa música perdendo-se para justamente atrás do voo de um pássaro, e comenta que pensamos que perder-se é uma coisa negativa, que é uma coisa ruim, mas ele diz a importância de perder-se e a importância de perder coisas como os medos, os preconceitos, a dor, e também a importância, ele diz, de perder-se para encontrar-se, a necessidade de perder-se para encontrar-se. E eis um primeiro elemento que eu acho importante desse momento de pandemia, e por isso que eu trago Ezio e que inspira a pensar esse momento em que todos estamos um pouco perdidos, estamos um pouco sem saber muito bem o que pensar, sem saber muito bem o que dizer, sem saber até o que perguntar. É quase que um momento de infância, um momento de ausência de palavras, de perguntas que não sabemos sequer se vão ser ouvidas, se são permitidas. Uma segunda ideia que eu queria colocar para vocês desses minutos é a importância da música como uma forma de escuta. Ezio Bosso diz, nós já sabemos desde Platão que a música é a mais grande filosofia, ou que a filosofia é a mais grande música. Mas Ezio Bosso diz que, embora nós pensamos que a música se faz sozinho, e tem um músico que toca como ele, o piano, na verdade, a música só se pode fazer, como ele diz no final, com outros, coletivamente, em conjunto. Porque a música ensina a coisa mais importante de todas, ele diz, que é a escutar. A música ensina a escutar. E eu acho que hoje é um momento extraordinário para escutar, ou para aprendermos a escutar. Que a educação tem a ver com ensinar a escutar ou com aprender a escutar. Um terceiro elemento tem a ver com esse mesmo finalzinho que eu pedi para vocês atenderem, que ele diz: a música, como a vida, só se pode fazer de uma forma, insieme, em conjunto, coletivamente. A educação também,
eu penso, a escola também. E esse momento nos traz perguntas, nos traz muitas mais perguntas que respostas, mas uma delas é o que é uma escola, o que faz uma escola, como se faz uma escola, e sobretudo essa, digamos, presunta transformação da escola presencial a uma escola virtual, à distância, online, enfim, como se queira chamar. E que é um componente, a meu ver, essencial para pensar se há educação é porque há atividade coletiva. As crianças dizem isso. As crianças, muitas que eu tenho falado, o que mais sentem falta da escola é dos amigos ou das amigas, da comunidade, da coisa comum, do outro, da outra. E se pode fazer uma escola sem outros, sem outras. Pode ter educação sem coletivo presente, ou pode ter um coletivo virtual. E um último elemento, eu penso que já estou perto do meu limite de tempo. Um último elemento é o corpo, de uma presença extraordinária nesse vídeo e de uma força extraordinária, o corpo de Ezio Bosso, mas também a força do corpo que a escola traz, o encontro dos corpos que a escola é. Uma educação com corpos virtuais, ainda pode ser chamada educação, podemos ter uma escola sem corpos. Uma amiga hoje, Paula, me dizia que nós estamos habituados a dizer que quando viajamos, primeiro chega o corpo e depois chega a alma. E a alma demora em chegar. Aqui parece que é o contrário, nessa forma de educação que estamos habitando agora. A alma chega primeiro e o corpo demora para chegar. A Isabel me disse uma coisa aqui pelo chat, que eu tenho feito uma coisa que não sei qual é. Me diz de novo, Isabel, peraí, eu vou ver no chat. Alguém disse não, Isabel. Ok, então estou tranquilo. Posso continuar. Então, esses eram os elementos que eu queria trazer para vocês pensarmos. Educação e pandemia. Eu trouxe uma imagem, a voz, o corpo, a música. De Ezio Bosso. A música é uma forma de filosofia. A filosofia também ensina a escutar. Ou não é filosofia? A filosofia também se faz entre corpos, em conjunto. A filosofia também supõe um espaço de afirmação do não saber, que isso é a escuta, porque só escutamos quando não sabemos. E a pandemia, nesse sentido, é uma oportunidade extraordinária de dissociar essa lógica tão perversa, de que alguém ensina porque sabe e alguém aprende porque não sabe. Alguém ensina talvez porque escuta. Alguém ensina porque propicia condições para uma escuta coletiva e para uma produção coletiva, para uma afirmação coletiva. E alguém educa também porque deixa seu corpo à disposição do encontro de outros corpos. E tem que se atrever para colocar o corpo e para escutar a não saber dizer, a não saber pensar, a não saber como habitar o mundo que tem nos apresentado esse mundo tão extraordinário, tão diferente. Por isso que penso a pandemia é uma oportunidade para nós que trabalhamos em educação voltar-nos sobre nós mesmos, dar lugar ao não saber, de verdade. Não sabemos, ninguém sabe hoje muita coisa, nunca ninguém sabe muita coisa, mas hoje está tão claro que ninguém sabe muita coisa das coisas que realmente importam, da vida, do mundo, de por que estamos juntos, de por que fazemos o que fazemos.
y quién sabe, escuchando a música, escuchando un cuerpo que soa y que faz soar como cuerpo de Tio Bosso, encontramos inspiración para deslocarnos de ese lugar tan cómodo que habitamos normalmente do saber y dar lugar a un poco de filosofía y a un poco de infancia, porque al final eu penso a educação é isso, escutar a infância. Obrigado e fico à disposição depois para perguntas e comentários. Obrigado, Walter, pela apresentação, por trazer Ezio Bosso e por essa provocação ao pensamento que você nos faz. A gente passa, então, agora diretamente para a Ana. Ana, por favor, a palavra é sua. Silvio. Obrigada. Vocês estão todos me escutando? Não, né? Ok. Bom, boa noite. Eu queria agradecer aí ao pessoal do Caos pelo convite e, mais especialmente, ao Mateu e ao Rafael, porque eles tiveram a paciência de Jó para compatibilizar aqui meu computador com a plataforma, né? Nós passamos aí bons momentos conversando para ver como fazer. Gostaria de dizer também que é uma alegria estar aqui na companhia do Walter, do Silvio e do 115, né? E agradecer a todos. Vocês vão me escutar, porém não vão me ver, porque eu não tenho câmera, né? Antes que o pessoal, o 115, fiquem enlouquecidos, achando que tem algum problema. Eu nunca trabalhei com câmera, eu trabalho há 12 anos online, acompanhando processos de escrita, e eu nunca usei câmera, porque o meu trabalho com escrita foi pensado a partir da voz, né? A imagem sempre, nessa relação com a escrita, com a experiência do escrever, a imagem das pessoas era absolutamente desnecessária e atrapalhava, né? E é uma questão sobre a qual eu penso. Então, ninguém me vê, porém vocês me escutam. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando o que eu poderia aqui dizer, né? Dentro disso que é educação e pandemia. E eu fui um pouco, acho que na mesma direção que o Walter, pensando aqui algo que seria como escrever nesses tempos, que é uma pergunta, e, ao mesmo tempo, uma afirmação. Não há escrita sem corpo, né? É preciso corpo para escrever. E me parece que é justamente o corpo que padece, né? Ele padece do medo, da incerteza, de um não saber que está em relação com esse momento, mas um não saber que precede esse momento, né? Então, como constituir esse corpo, um corpo que pode escrever? Porque me parece que a experiência de escrita, né, que vem se configurando nesse tempo, da impossibilidade de escrever, uma vez que se tem medo, uma vez que já não se pode mais, para alguns, sair, né? Porque a gente tem aí uma diversidade muito grande de possibilidades, né? Desde um não sair absoluto até o possível sair, né? Nós temos espaços de minutos onde as pessoas estão, as que estão em isolamento, não são todas, né? Mas a grande parte. Espaços de minutos com muitas pessoas, espaços de minutos em que se está muito sozinho, né? E tudo isso passou a ser uma grande questão. O que eu venho pensando é que tudo isso já era uma questão. Na realidade, como escrever nesses tempos antecedia esses tempos que a gente vive. A experiência da escrita nunca foi uma experiência fácil para grande parte das pessoas, né? Ela sempre pareceu estar condicionada a certas coisas, né? Só escrevo se tiver lido muito, só escrevo se estiver tranquilo, se tiver dormido bem, se tiver assistido a aula, se tiver um computador, enfim. Cada um vai construindo, né, ou vai reunindo uma série de condicionantes
que vai tornando, na realidade, a escrita impossível, né? Porque, do meu ponto de vista, para escrever é preciso um corpo que entre em contato com o mundo, que experimente o mundo, e experimente naquilo que o mundo, daquilo que o mundo é portador, no sentido de que a gente escreve com o medo que sente, com a dor que sente, escreve com a raiva, né, que sente, escreve com as pequenas alegrias que a gente é capaz de extrair a cada momento em meio a um não saber muito grande, né? Então, não me parece que escrever nesses tempos seja tão diferente, na realidade, do que escrever em qualquer outro tempo. Pelo menos não do ponto de vista da experiência de escrita que muitas pessoas que eu acompanhei nesses 12 anos têm, né? De uma escrita condicionada. Eu entendo que a escrita como prática seria a prática da mais ampla liberdade, né? A possibilidade de constituição do próprio espaço de escrita, não como um espaço geográfico, né? Um espaço de intensidades daquilo que eu posso experimentar, né? No qual não há nenhuma hierarquia ou nenhum regramento. Todas as regras nesse espaço, né, podem ser modificadas. Não há nada acima da própria escrita que reja a escrita. Do ponto de vista do exercício livre da vontade, né, é possível escrever, então, em qualquer tempo. Mas isso não quer dizer que é fácil, né? Então, me parece que essa pergunta, como escrever nesses tempos, daria a entender que haveria tempos em que escrever seria fácil, e escrever não é, né? Talvez a gente precisasse, nesses tempos, em que a gente pouco sabe, como bem disse o Walter, em que o não saber ganha uma intensidade tão grande, que a gente pudesse acolher esse não saber como um componente da própria experiência da escrita, né? No sentido de que aquilo que move a escrita não é o que eu sei, é justamente o que eu não sei. E por não saber, eu também não sei que caminhos percorrer, né? Como fazer. Tudo isso precisa ser inventado, e eu acho que essa tem sido a experiência, vamos dizer, intensa de mestrandos e doutorandos, não só nesse momento. A questão é que esse momento intensifique e acirra isso em um grau muito alto, de modo que parece que não se pode escrever porque se experimenta, né, no domínio do governo, um desgoverno calculado extremamente difícil, né? Então, por isso não se pode escrever. Eu acho que é diante exatamente dessa experiência de intenso, né, ou calculado desgoverno, em que se afirma a possibilidade da escrita como máxima liberdade, né? A máxima liberdade de dizer o que precisa ser dito da maneira que for possível. Então, é preciso poder se colocar diante do mundo, tal como o mundo se encontra. Não virar as costas, o que não significa se expor às notícias, não é isso, né? Se colocar diante do próprio medo e perceber que o medo é uma experiência coletiva e que talvez isso seja o que nesse momento nós temos em comum em maior ou menor grau, né? Em que o próprio desafio da escrita não é experimentado exclusivamente por mim, que de repente não escrevo, mas por todos aqueles que se dispõem a escrever e tem que se haver com os condicionantes que foram sendo constituídos ao longo da formação, seja ela escolar ou universitária, né? Nesse sentido, quando tudo aquilo que se tinha, desde a crença em que ler muito faz com que alguém escreva, né, até a crença de que para escrever talvez eu precisasse poder sair à rua sem máscara todo o tempo, ir a festas, estar com os amigos, me reunir com a família, né? Tudo aquilo que se acreditava, né, com o que se contava, não importa o que seja, quando tudo isso não funciona mais, como é possível escrever? Talvez esse seja o momento mais difícil, mas também
o mais valioso nesse tempo que nós vivemos, né? É perceber que nós demos de barato, vamos dizer assim, né, a potência da escrita às condições para escrever, né? Nós valorizamos mais as condições que nós elegemos arbitrariamente como sendo aquelas sem as quais não se escreve, ao invés de nos darmos conta da potência da escrita exatamente quando nós não podemos mais escrever, no momento em que é preciso inventar uma maneira de fazer. Algo que talvez as crianças de fato saibam melhor do que a gente. Algo que talvez nós tenhamos esquecido ao longo do nosso caminho de formação, que é sempre preciso inventar a maneira de fazer. A maneira não está dada, e a maneira é singular, né? Então não haveria condições nesse sentido, ou condicionantes para a escrita, né? Mas aquilo que cada um necessita naquele momento, e que talvez em outro não, e que possa abrir caminho, né, para aquilo que se quer dizer. Eu gostaria, né, não sei, aqui eu perco a noção do tempo, não gostaria de me alongar demais, mas eu queria lembrar isso, né? Todo ato de escrita é um ato político. Quando nós não podemos mais escrever, né, passa a ter uma importância muito grande. Os momentos de travamento da escrita, de impossibilidade de escrever, de não poder mais escrever como se escrevia, afirmam justamente a dimensão política da escrita, né? E é nesse momento em que a gente tende a se angustiar mais, né? A experimentar uma ansiedade absurda, um medo absurdo, e abandonar, vamos dizer, abandonar o papel, né? E é justamente nesse momento que é preciso ali ficar, e só ficar, né? E ali começar a inventar uma outra maneira de fazer, né? Eu vou encerrar minha fala, né? Porque senão eu vou embora aqui e não gostaria de atropelar o próprio encontro. Muito obrigada a todos. Fico aqui acompanhando, né, as questões que vão vir. Obrigado, Ana. Walter com a música, você com a escrita, nos colocam uma série de emaranhados para que a gente pense, nos forçam a pensar, nos empurram a pensar, e eu acho que temos aí a possibilidade agora de fazer um belo e intenso debate. No debate, eu acho que nós podemos tanto pedir a palavra e nos colocarmos, né, aqueles que forem falar, aí abrindo a câmera que eu não abri a minha própria, né, abrindo a câmera e abrindo o microfone, mas também as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat, por escrito, e a gente vai tentando se organizar aqui para que Ana e Walter possam comentar, responder e assim por diante. Antes de abrir essa possibilidade, porém, o Rafael quer fazer um aviso, dar um aviso, fazer um comentário. Então, Rafael vai falar com a gente e depois do Rafael a gente abre, então, para comentários, discussões, perguntas e etc. Valeu, Silvio. Oi, Ana. Oi, Walter. Muito feliz ouvir vocês daqui na Universidade. Estou aqui, eu e Renato, né, a gente fez uma operação para acontecer aqui hoje, e nesse sentido de inventar novas formas, né, de criar e de inventar, de criar conexões e comunicar as pessoas e estar junto, né, esse novo junto. A gente conseguiu agora, né, durante a fala de vocês, fazer a transmissão ao vivo dessa conversa no YouTube. O link está aqui no chat. Então, pessoas que não conseguirem entrar na sala podem acompanhar a conversa também nessa transmissão paralela pelo YouTube. É só esse recado que eu queria dizer, né, que a gente juntou aqui nossos fios e gomas de mascar e conseguimos fazer essa transmissão autônoma na mesa. É isso, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Muito feliz.
E aí fica aberto agora para os comentários. Valeu, Rafa. Então, acho que agora a gente pode ir para os comentários. Aqueles que quiserem se manifestar, por favor, fiquem à vontade. Bom, parece que aqui num evento remoto, online, a gente tem a mesma situação dos eventos presenciais, né? Os palestrantes fazem o maior esforço para condensar as suas falas para que a gente tenha tempo de debater, e aí quando abrimos para o debate fica todo mundo, em princípio, impactado e demora para engrenar a conversa. Então, eu queria começar pedindo para o Walter retomar essa questão que ele vinha explorando sobre a oportunidade que a pandemia nos dá, né? Porque a gente tem pensado muito sobre os aspectos negativos, as dificuldades. Claro que tudo isso é catastrófico, né? A gente vê a quantidade de mortes que vai enfrentando a cada dia, a quantidade de perdas e toda a dor que isso produz e, efetivamente, todo o impacto que isso tem para a gente que educa e essa dificuldade para nós que estamos sempre apostando no encontro dos corpos, no encontro das vibrações, no encontro dos afetos, né, como possibilidade de educação, e aí a gente se vê perdido nesse contexto todo. Mas o Walter chamou atenção também para a oportunidade que isso nos dá de inventar caminhos diferentes, os desafios que nos colocam para conseguir trabalhar e produzir encontros, ainda que os encontros não sejam os encontros de corpos. Então, se o Walter puder retomar um pouco isso, eu acho que nos ajuda também aí, aquecendo aqui as perguntas que certamente vão chegar. Certo, Silvio. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Ana, também pela tua apresentação. Eu estava duvidando agora se não seria melhor todos nós tirar a imagem para ficar igual que a Ana. Vocês fiquem à vontade para sugerir. Eu não tenho nenhum problema. Sinto uma certa vontade de apagar a câmera e ficar na escuta, que é uma coisa também interessante, porque é um exercício bonito. Quando a Ana começou a falar, eu pensei que é bonito, porque agora a gente vai ter que suspender a vista e vai ter que se concentrar no ouvido, na atenção. E nós sabemos como a vista tem sido sentido mais beneficiado, mais dominante em certa cultura, e como isso tem provocado um apagamento de outros sentidos. E isso é interessante também nesse momento, porque o vírus, o Covid, ele não pega nem a visão, nem o ouvido. Ele pega o tato e o olfato. São dois sentidos que em nossa cultura acadêmica e intelectual não são muito apreciados. E o tato remete imediatamente ao contato. Ou seja, que o vírus ele não mexe nem com a vista, nem com a audição. Por isso nós estamos aqui tranquilamente, em certo modo, podemos nos ver e podemos nos ouvir, mas não podemos nos tocar e não podemos nos cheirar. E isso diz respeito ao corpo, evidentemente. Então, embora eu comecei falando nisso, não pensando na pergunta do Silvio, como uma introdução para depois atentar à pergunta do Silvio, agora eu percebo que tem uma conexão bastante forte, porque, na verdade, também isso seria um exemplo do que essa situação de pandemia nos provoca, com todo o desastre que ela traz. Ela com essa suspensão da normalidade, com esse colocar, é quase que um gesto filosófico o que a pandemia fez, mostrar que tudo que parecia normal, que tudo que parecia natural,
que tudo que parecia evidente era completamente anormal, completamente arbitrário, completamente contingente. E nos sentidos temos um exemplo. Como o vírus nos permite apreciar, talvez, o valor de alguns sentidos normal ou naturalmente desprestigiados e talvez relativizar o valor de outros. Mas a pergunta do Silvio também é mais ampla, mais profunda, é mais impactante, no sentido de que eu penso que muitos pensavam ou pensávamos que esse sistema, que esse modo de vida dominante era uma coisa impossível de mudar, era uma coisa impossível de transformar. Eu moro no Rio de Janeiro, estou no Rio de Janeiro, estou perto aqui, moro no bairro de Botafogo, estou perto da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, eu jamais pensei, que ela teria água transparente como ela tem agora. É uma coisa completamente impensada. E de uma forma mais interessante aún e mais social, a forma de vida, a forma capitalista, o sistema capitalista que a gente vivia, que parecia tremendamente consolidada, de repente se viu brutalmente ameaçada e suspensa, e por isso também as respostas violentas e fascistas do governo Bolsonaro, porque o vírus realmente ele deteve os fundamentos, o sustento do sistema. Então, eu acho que o vírus é também uma oportunidade para a gente colocar mais fundamento em questão, não só os modos de vida sociais, mas também os modos de vida pessoais, nossas pequenas vidas, os sentidos que nós oferecíamos, o modo de fazer o que fazíamos. Então, o vírus pode ter um impacto pedagógico muito grande. Eu acho que nós, pelo menos, temos tido a oportunidade de mudar o mundo, de mudar nosso mundo, de mudar a forma em que nos relacionamos entre nós e com o fora. E eu acho que a Kelly tinha uma perguntinha aí sobre a alteridade que está no centro dessa questão. O vírus é também uma forma de a gente repensar a nossa relação com a alteridade. E como dizia Ana também, tudo isso pressupõe um valor afirmativo do não saber, a força do não saber, a extraordinária potência educativa que tem o não saber, que tem a filosofia, que tem essa relação ao saber que permite sempre saber de outra maneira e também sempre pensar que as coisas podem ser de outra maneira. Penso que o vírus tem essa extraordinária potência de nos fazer lembrar, aos que tínhamos esquecido, que as coisas sempre podem ser de outra maneira. Obrigado, Walter. Nós temos duas perguntas aqui colocadas. Não sei se a Ana quer comentar alguma coisa sobre isso, mas nós temos duas perguntas. Eu vou tomar a liberdade de colocá-las aqui, e aí podemos entrar com a Ana e com o Walter novamente. A primeira pergunta é uma pergunta que a Verônica fez aqui pelo chat, e ela coloca a questão de como é que nós podemos trabalhar na escola o corpo numa sociedade que mata o corpo, né? E pelo chat do YouTube, Renato está nos passando aqui, porque a gente não tem acesso a ele, uma pergunta da Jéssica Felizardo, dirigida diretamente para a Ana. Ela pergunta se há práticas nesse momento para ajudar a escrever. Ela pergunta o que a Ana tem feito e pedindo que a Ana compartilhe com a gente os caminhos que ela tem encontrado. A Dorothy, vou aproveitar aqui, porque tem uma outra pergunta direcionada para a Ana. A Dorothy pergunta, muitos de nós estamos esmorecendo, vivenciamos mortes, desafios e retrocessos.
como ler uma normalidade na escrita com tantos fatores nos atravessando. Acho que podemos, então, passar para Ana e Walter novamente e depois vamos para uma outra rodada de questões. Bom, eu queria até retomar algo que o Walter colocou, que eu considero extremamente valioso, pelo menos assim, do ponto de vista do trabalho que eu venho fazendo, que é essa proeminência, né, que ganharia o tato e o olfato ali como sendo aonde o vírus, de repente, nos pega, né? É justamente nessa dimensão, né, eu costumo dizer para as pessoas, escreva à mão e leia em papel, toque as coisas. Experimente a caneta, né? A caneta sobre o papel, cozinhe, plante. Eu entendo que no cozinhar, no plantar, no escrever à mão, e o escrever aqui eu posso entender como agaratujo, o desenho que se faz, né? Ler em papel como experiências mínimas, né? E absolutamente necessárias para o corpo, tocar as coisas, experimentar as coisas, né? E eu sempre recupero bastante da imagem da criança pequena que explora o meio. Ela explora com o corpo. O mundo é levado à boca. Ele é primeiro paladar, né? Ele é cheirado, né? Eu considero como coisas primeiras: a mão, a boca, o nariz, né? Escrever ainda está muito conectado com essa experiência, né? Tão antiga em nós, né? Como corpo no mundo, né? O que fazer, né? O que nós poderíamos fazer? Essas coisas que a gente faz e que a gente eventualmente entende como sendo maneiras de não escrever, né? Eu não consigo escrever, então eu vou regar as plantas no jardim, ou eu vou cozinhar, eu vou lavar roupa, eu vou arrumar casa, enfim, vou fazer qualquer outra coisa, escutar música, porque eu não consigo escrever. Quando, na realidade, todas essas coisas, por um caminho desviante, me levam na direção da escrita. É preciso tudo isso. Tudo o que eu faço e que eu entendo como adiamento é preparação. Se eu puder incorporar os movimentos desviantes, né, em relação ao caderno ou ao computador, eu percebo que todos eles participam disso que é o escrever, né? Escrever exige uma preparação e é preciso que cada um descubra como se prepara para isso, né? Enquanto eu lavo, limpo, eu rego, ou qualquer outra coisa, ou mesmo desenho, eu escuto música, eu experimento o ritmo no corpo. Isso é o ritmo no corpo, né? A vassoura que varre o chão, a mão que ensaboa a louça. Veja, eu em contato com o mundo, o pequeno mundo, que é o mundo onde eu vivo, de uma casa, no momento, né? Experimento um certo ritmo. Eu experimento a variação do ritmo. A escrita é ritmo, né? Então, no sentido de o que eu posso fazer. O que eu faço aqui, né? Eu na minha casa, são essas coisas, né? É passear com o cachorro, né? Eu saio à noite e caminho com o cachorro. Caminhar é importante. Para os que têm medo de sair de casa, né? Porque tem localidades em que isso se coloca, às vezes, por medo ou por imposição e não se pode sair, caminhar dentro de casa. Porque quando eu vou de um cômodo ao outro, eu ainda caminho. E eu posso ficar parado e recuperar o movimento da caminhada pelo movimento da própria escrita, né? A escrita é sobretudo isso, é um movimento de escrever, não? Eu nunca estou atrás, minha mão vai sempre à frente, pelo menos na nossa escrita ocidental, a nossa mão vai sempre à frente, e o que resta ali, como traço, como pegada que eu deixo, é uma frase. Então, a frase é por onde nós começamos, né? Uma palavra, uma outra e uma frase. Começamos pelas coisas mais simples, né? Ao que nós experimentamos mais violentamente hoje, né? Precisa poder participar. Precisa ser elemento ou componente e não algo que a escrita tenha que empurrar para longe.
né? Se aquilo que acontece no mundo me impressiona, eu começo pelo que me impressiona. Não importa se o que eu tenho a escrever, seja uma tese ou uma dissertação, não contemple aquilo que se passa, porque o meu corpo contempla o que se passa, ele experimenta isso. E eu preciso começar com o que se passa, com aquilo que eu experimento, e abrir caminho para aquilo que eu preciso dizer. Como se chega nisso, cada um inventa o caminho, né? Por mais tortuoso que seja, né? Então, é isso. Obrigado, Ana. Vamos passar aqui para mais uma rodada de questões. O Fernando pergunta o que vocês teriam a dizer para aqueles que vivem, nesse momento, um frenesi de produtividade. Como proceder nesse contexto? O Guilherme dirige um agradecimento a Ana e a Walter e pergunta: o que pode a palavra e a escrita diante da morte? Quando um garoto morre na sua sala brincando, da nota de repúdio ao ensaio filosófico, como a escrita pode enfrentar a morte? E, emendando aqui, se for demais, vocês, por favor, digam, a gente vai tentando dosar, mas outras duas questões que chegaram pelo chat do YouTube, o Johnny tanto o Johnny quanto a Marina dirigem essas questões diretamente à Ana. O que para você significa ser alguém que escreve? E o que significa ser alguém que escreve em tempos de pandemia? As perguntas do Johnny. E da Marina, como aumentar pela escrita a potência dos corpos que antes deambulavam e perdiam-se nas cidades, e agora experimentam espaços físicos internos medidos em metros quadrados. A Alexandrina pede que vocês comentem sobre essa experiência de uma prática docente sem sentir a vibração dos corpos e das vozes, uma vez que nesse modelo de atividades remotas, online, nós ouvimos apenas um de cada vez, perdendo a percepção do coletivo. E ela emenda: que educação é essa? Seria uma experiência educacional? Devolvo então a palavra a Walter e Ana para poderem comentar em torno dessas questões. Certo, começo então a pergunta. A Ana disse uma coisa agora bem importante que eu gostaria também de recuperar, que é a questão da preparação, de nos preparar para escrever, o valor que tem a preparação na educação. Eu gosto muito de pensar em preparação de professores, muito mais que em formação de professores, e que é uma preparação talvez para estar preparados, não é uma preparação para algo específico, para esperar alguma coisa de concreto, mas para podermos sentir que estamos preparados para o desafio que significa esse universo, esse fundo infinito que é a experiência pedagógica. E a pergunta do Guilherme é bem interessante, porque pergunta o que pode a palavra e a escrita diante da morte. E eu penso que talvez uma das funções da palavra e da escrita seja justamente a preparação para a morte, que sempre estaremos despreparados, que nunca saberemos o que ela é, e que é uma experiência inexperimentável em vida. Mas eu penso que tanto a educação, quanto a filosofia, quanto a escrita, tem um pouco esse sentido de nos prepararmos para o insondado, nos prepararmos para o inexperimentado, para a própria vida, e que precisa ser revivida a cada instante, que não há receitas, que não há formas consagradas.
Uma outra coisa que o vírus faz, eu penso, é que ele, embora possa parecer um pouco morboso falar disso num momento de tanta morte, de tanta dor, de tanto sofrimento, ele deixa muito mais claras as coisas, ele mostra muito mais nitidamente o valor da vida, o desvalor da morte. O valor da vida, mas não também de qualquer vida. O desvalor da morte, mas não também de qualquer morte. Ou seja, que não apenas importa a vida ou a morte, mas importa que vida estamos vivendo ou que morte viviremos. E eu acho que nisso a palavra e a escrita e a educação têm um papel importante de preparação. Mas eu dizia sobre como a pandemia coloca as coisas mais claramente, e uma das coisas que coloca muito claro, penso eu, é a diferença entre o público e o privado, e entre a educação pública e a educação privada, que eu penso nunca estiveram tão nítidas quanto agora. A pergunta do Fernando, que diz respeito a aqueles que vivem o frenesi da produtividade, claro, eu também trabalho numa universidade pública, sou daqueles privilegiados que posso ficar em casa nesse momento, e como uma universidade que tem não mantido suspenso as aulas regulares, não seguido a lógica da produtividade e afirmado esse espaço como um espaço importante para repensar o que significa educar, o que significa universidade, o que significa seguir com a lógica da produtividade, por exemplo, quando, no caso da UERJ, onde eu trabalho, há uma porcentagem significativa de alunos que não têm conectividade, não têm condições de assistir a aulas online. Então, eu penso que justamente o que eu diria àqueles que vivem esse frenesi da produtividade, que é uma oportunidade para questionar esse frenesi, para questionar essa lógica, para questionar esse modo de funcionamento institucional, essa lógica das universidades e das escolas particulares que parece que visam primeiro o mercado, o lucro. Vocês sabem que alguém mencionou por aí no chat o mestre inventor, que era Simão Rodrigues, um maestro pedagogo, infelizmente pouco estudado no Brasil, que escreveu muitas obras, uma delas com o título de Inventamos ou Erramos. Simão Rodrigues era o mestre de Simão Bolívar, alguém do século XVIII, XIX, que criou a primeira escola filosófica popular, uma escola de verdade para todos e sem condições. Lembrei de Simão Rodrigues porque Simão Rodrigues nos lembrava também, já no início do século XIX, da etimologia da palavra escola, que vem do grego escolé e que significa tempo livre. A escola significa tempo livre, etimologicamente. Isso foi trabalhado por vários autores contemporâneos, como Jacques Rancière ou Jean Machelan, que mostram que as escolas não nasceram como espaços para aprender e para ensinar, porque não precisamos de uma escola para aprender e ensinar. As escolas nasceram como espaços para poder perder tempo, porque fora da escola não se pode perder tempo. Fora da escola temos que justificar em que perdemos o tempo. E se trabalhamos, temos que mostrar com produtos, com serviços, o que nosso tempo rende para que sejamos merecedores de um salário. Então, a escola nasce para permitir aos que habitam a escola, para liberá-los de produzir alguma coisa nesse tempo e poder dedicar esse tempo a si próprios, ao estudo, à leitura, à escrita, a pensar, a perguntar, a coisas que fazem sentido em si mesmas e não pelo que produzem. Então, Fernando, Simão Rodrigues também dizia que os latinos traduziram escolher por otium, tempo livre, ócio, nosso ócio. E então ele dizia que podemos criticar tudo o que queiramos aos que fazem negócio com a escola, que nunca criticaremos o suficiente, porque quem faz negócio
negócio com a escola faz uma anti-escola, nega ócio, nega a escola, nega o tempo livre que a escola é. Não se pode fazer negócio, diz Simão Rodrigues, com a escola, com a educação. Não se pode fazer um espaço de produtividade como você pergunta. E finalmente, Verônica, como trabalhar o corpo na escola numa sociedade que mata o corpo? As perguntas pelo como são perguntas difíceis de responder. São perguntas geralmente adultas, são perguntas que procuram caminhos, que procuram formas, maneiras. São perguntas também de educadores, de educadoras. Raramente as crianças perguntam como. As crianças perguntam mais para quê, por quê, se é possível, se existe. E para não me alongar, porque sua pergunta na verdade é também infinita sobre o corpo na escola, eu ainda me perguntaria também se é possível trabalhar o corpo nessas formas educativas virtuais que estão remotas, que estamos tendo agora. Eu perguntaria se é verdade que aqui não tem corpo, e perguntaria também se pode ter uma escola sem corpo. E se não pode ter uma escola sem corpo, aí eu daria lugar à sua pergunta. Aí você também já entra e nos ajuda, porque cada quem responde melhor que ninguém a sua própria pergunta. Obrigado. Bom, Johnny tinha feito aí uma pergunta. Eu não sei, eu não sou tão hábil em reter assim as perguntas todas e seguir, acompanhar ouvindo e lendo ao mesmo tempo no chat. Então, me perdoem se eu não responder a todos que me perguntaram ou se não me recordar com clareza das perguntas, tá? Mas eu fico pensando em relação a isso que é escrever diante da morte, vamos dizer assim, né? Não é com esses termos que a pergunta foi colocada, mas eu penso que escrever, né, assim como tantas outras coisas, é dizer da vida, né? Que seja da precariedade da vida ou da finitude da vida, né? Mas é dizer da vida em nós, nas coisas, né? Não ter medo de fazer isso. Não desprezar o pequeno texto, a pequena frase, que chegaram ao mundo muito descabelados ou desgrenhados, parecendo uma pequena massa disforme, e dar uma chance àquilo que vem ao mundo muito sujo, que vem ao mundo sem, vamos dizer, com uma respiração fraca. Dá uma chance àquilo, né? Não simplesmente apagar ou deletar ou recusar aquilo que sai, né? Ou aquilo que nós dizemos ou que podemos dizer, né? Quando dizemos da vida. Às vezes a gente pode dizer poucas coisas e de uma forma muito simples. E é preciso dar uma chance ao simples, né? No sentido de que ele é portador de toda a vida, né? Cada coisa. Então eu entendo assim, né? Esse escrever diante da morte é sempre um dizer da vida, né? Pensei, em relação ao frenesi da produtividade, eu acho bastante difícil isso, né? Porque o esforço de escrever, enfrentando toda sorte de medos, e não me refiro exclusivamente ao medo do vírus, vamos dizer assim, ao medo de que alguém morra ou mesmo morra, não isso, né? Mas no sentido de como fazer, né, para que escrever seja possível, ainda que tudo em volta demande que eu faça isso ou aquilo, né? Então tem algo aí que se passa, né? Uma certa experiência do tempo, né? Um tempo todo preenchido, portanto, um tempo todo destinado, um tempo de respostas a demandas, né?
A escrita não poderia entrar nesse regime. Toda vez que ela entra nesse regime, eventualmente a gente trava, não consegue, não avança, né? E eu volto a chamar a atenção para isso, que é esse travamento. De repente não se consegue, porque é preciso entregar em tal prazo, escrever sobre tal coisa, e é aí que a gente trava. Como uma espécie de alerta, uma recusa, no sentido de que eu não consigo responder àquilo que é demandado, não posso escrever sobre isso, não encontro como escrever sobre isso, né? Eu entendo que é possível escrever sobre qualquer coisa, mesmo que eu não saiba sobre aquela coisa, né? Eu posso experimentar o meu não saber no encontro com qualquer coisa. Eu não tenho necessidade de ser brilhante, né? O que é necessário é poder experimentar, então poder ir ao encontro da coisa. Se eu não posso escrever 15 páginas, não escreverei. Se uma revista ou uma universidade me demanda 25, eu vou falhar. E a questão, para mim, está mais nesse lugar. A gente, num regime de produtividade, a gente não pode falhar. E se a gente não puder falhar, a gente não vai poder escrever. Falhar é muito importante. É cair e levantar, né? É trombar de frente com alguma coisa e recuar, é recomeçar, é tentar mais uma vez, né? É aí que está, vamos dizer, o grande barato, que é difícil, né? Mas que é absolutamente necessário. É saber até onde é possível ir, é não achar que deve-se ir, mas que é possível ir até aqui, e o que é possível é o necessário, né? Isso coloca um monte de questões que eu acho que são enormes, né, e para cada um isso pode aparecer de uma maneira, seja, né, os que são professores em universidades privadas e públicas, com regimes os mais variados, em condições as mais diversas, né. Então, não dá, essa fala não pode ser uma fala geral ou generalizante, né, ela é só um acento, né, que eu gostaria de colocar, e que vai na direção do que o Walter diz. É preciso pensar, poder pensar, né? Que tipo de relação a gente vem estabelecendo com o mundo, com as coisas do mundo, com as pessoas e com a gente mesmo, né? Poder se situar em relação àquilo que para nós nesse momento é possível, né? Poder falhar eventualmente, poder recomeçar, poder fazer de outra maneira, né? Então, eu deixaria minha fala nesse lugar, né? Tinha uma outra pergunta complicadíssima que me fizeram aqui, que o Renato Mendes colocou em nome da Paula Gomes de Oliveira, que é como eu sinto a relação da escrita entre o fora e o dentro, que estão em caixa alta, tá certo? Que dá para eles uma grandeza assim que eu não sei se eu vou dar conta, não. Entre o eu e o nós, o eu e o mundo, nesse contexto de confinamento, né? Assim, se estamos confinados, e não somos todos que estamos tão confinados, e esse confinamento é para mim uma questão, tá certo? Como ele se coloca, como cada um de nós vai vivendo isso, está vivendo isso, né? Eu fico pensando, eu vou partir do princípio de que sim, estamos confinados, o que significa que só estamos indo ao supermercado e passando estresse, né? Ou a farmácia, toda vez que a gente vai para além da porta de casa, a gente experimenta esse grau de estresse. Eu vou tomar esse fora e esse dentro, mais como um fora desse confinamento e um dentro desse confinamento. E vou me perguntar em que medida confinados já não estávamos. Há um certo regime, há uma certa maneira de fazer as coisas, de se conduzir no mundo, né? E em que medida o confinamento espacial, né, esse das portas, paredes, etc., não exacerba algo que a gente já vinha experimentando numa outra dimensão, né? Como se... e não vou entrar, né, vamos dizer, nas particularidades ou singularidades da relação com o vírus. Estou pensando só a questão do confinamento, né? Se a gente já não estava preso, de alguma maneira, em armadilhas outras, né, ou em emparedamentos outros, né? Talvez esse que a gente experimenta, que é, vamos dizer, bem geográfico, né, bem concreto, só nos force a ver
em que medida a gente já não vinha vivendo isso, e acreditando que poder estar nos bares, ou frequentar as festas, ou os espaços públicos, né, não era uma maneira de negociar, né, com esse confinamento, como se fosse pátio de prisão, né? Nós tínhamos ali direito ao convívio, né, coletivo, como uma compensação por um tempo de confinamento muito grande. É uma questão, né? Na realidade, não estou aqui fazendo uma afirmação, mas estou colocando essa questão. Tá? Então, deixaria minha fala por aqui. Devo ter perdido várias perguntas. Peço desculpas. Obrigado, Ana. Walter, eu também experimento essa dificuldade da Ana de acompanharmos o que vem por escrito no chat, o que aparecem pelas falas. Acho que é um pouco essa questão da nossa geração que está aprendendo, né, paulatinamente a lidar com esses meios. Mas eu queria, e a Ana foi super esperta aí nesse contexto, porque ela já conseguiu captar a pergunta que o Renato tinha transmitido e engatar a resposta. Nós temos aqui uma outra pergunta da Tatiana, mas antes de colocar essa questão, eu queria me valer aqui da minha posição de mediador da mesa e seguir uma pista colocada pelo Walter e pedir que ele retome um pouco essa pista, porque é naquela pergunta da Verônica sobre o corpo e a escola, o Walter chama atenção para algumas coisas, né? Será que, pelo fato de termos uma relação remota, uma relação que não é a da presença física, né? E aí talvez esteja o equívoco da gente fazer a oposição entre educação à distância e educação presencial, né? Porque na distância nós temos uma presença, nós estamos aqui presentes entre nós agora, ainda que nós não estejamos fisicamente juntos, mas estamos presentes, habitando esse mesmo tempo, dialogando, conversando, pensando coletivamente. E eu acho que essa pergunta da questão do corpo na escola, o Walter foi num caminho que eu queria retomar, porque a gente está acostumado a pensar a escola como espaço, como lugar. Mas o Walter traz essa tradição que é recuperada pelo Simon Rodrigues e retomada agora contemporaneamente pelo Rancière, pelo Michelin, de pensar a escola como tempo, voltar ao sentido original grego da palavra escolher, o sentido do tempo livre. Né? Se nós pensamos a escola como tempo, né, como pensar essa sincronia que não são de corpos físicos, mas de corpos que, isolados nos seus respectivos espaços, se encontram nesse meio virtual, compartilhando esse tempo. Isso reconfigura totalmente a nossa maneira de pensar a escola, né? E eu acho que com isso a gente recoloca também, de algum modo, a questão da Alexandrina, né? Porque ela dizia que a gente parece perder o coletivo, né? Porque na medida em que aqui, embora estejamos num coletivo, mas a gente não consegue olhar para todos ao mesmo tempo e ouvir a todos ao mesmo tempo, coisa que numa sala de aula talvez seja mais privilegiado para isso, mas nós estamos presentes nesse mesmo tempo. Nós estabelecemos uma certa sincronia de presença, não sincronia de pensamento, porque essa eu acho que a gente não tem em hipótese alguma, mas nós temos uma sincronia de presença, nós somos capazes de fazer juntos alguns movimentos, se a gente pensa essa escola como um tempo vivido e não necessariamente como um espaço habitado, né? Então, acho que talvez a gente possa pensar um pouco por aí e tentar compreender. Não estou colocando nenhuma certeza nisso tudo, é mais uma forma de tentarmos juntos aqui encontrar caminhos para pensar, né? E com isso, de algum modo também, a gente passa por um comentário que a Tânia tinha feito aqui, agradecendo, pedindo primeiro referências, né, sobre
a escola como espaço do ócio, o Walter já colocou aqui no chat, mas ela diz que acredita na desescolarização da escola, e aí ela logo se corrige, na desescolarização da educação. Mas eu quero ficar no erro da Tânia. Né? Será que a gente não pode pensar uma desescolarização da escola? Pensar essa escola como tempo livre não é desescolarizar essa escola contemporânea que a gente conhece como escola do espaço absoluto. Né? Acho que daria para tentarmos pensar um pouco aqui essa perspectiva. Tem um comentário da Karen aqui, que essa relação virtual entre professores e estudantes não tem nada a ver com a ideia de escolher. Sim, eu sei que não, mas eu estou aqui tentando justamente pensar nessa possibilidade de um tempo que nós podemos partilhar justamente nesse espaço de virtualidade. Né? Bom, acho que poderíamos talvez conversar um pouco por aí e emendar a pergunta da Tatiana, né, que coloca que, para além da lógica da produtividade e do amplo protesto de alguns pais, especialmente os pais da rede privada de ensino, sobre educação remota, se vocês, Walter, Ana, não consideram que há um apego ao chicote, a um certo autoflagelo em se assentir e se submeter à lógica capitalista, a qual todos temos que ter um tempo regular para cada período escolar. Não seria o caso de, enquanto responsável, decidir que não precisamos desse desgaste emocional e energético, que uns podem perder o ano por falta de acesso e outros não? Bom, acho que é isso, e depois podemos retomar. Vou eu, Silvio? Sim, pode ir, por favor. Então, obrigado, Silvio. Obrigado também, Karen, Tatiana, Alessandrina. Interessante que em todas as perguntas aparece o tempo de alguma forma, claro, mais claramente na tua, mais explicitamente na questão da sincronia, mas também na oposição entre educação à distância e educação presencial. Porque nesse presencial temos o presente, que tem o sentido da presença, mas tem também o sentido do que se otorga, do presente que se otorga sem esperar nada em troca, e no sentido do tempo presente. Do tempo presente que aparece novamente na palavra sincronia do Silvio. Vocês sabem que Cronos era uma das palavras que os gregos tinham para tempo, mas apenas uma. Ou seja, sincronia é com Cronos, ou seja, num Cronos. E aparece também na pergunta da Tatiana, que aparece o tempo regular, que é interessante para pensar. O que é um tempo regular? Porque regular tem a ver com a regula, com a norma, e com um certo ritmo também. E por outro lado aparece também o período escolar, que é outra palavra, tempo, período, que é uma coisa um caminho que vai em círculos. É bem interessante, rica. Silvio, se temos 2 horas para conversar, se vocês aguentam um pouquinho, mas eu gostaria de dizer alguma coisa sobre essa questão do tempo que você me provoca. Porque, claro, também Karen protesta, Karen fica... Dá para ver, embora não vemos a Karen e não sentimos o corpo, mas dá para ver a comoção do corpo dela, como ela está com raiva, como ela reage, porque, claro, não é isso que se está fazendo. Claro que não é isso que se está fazendo. É verdade, não é isso que se está fazendo. Mas também, quando Magellan ou Rancière falam de escola, alguém pediu a referência da Rancière, depois, quando eu termino de falar, depois eu procuro e passo pelo chat. Mas a escola que eles falam também não é o que se faz no nome da escola. Difícil de encontrar o que Magellan fala como forma escolar no que se faz em nome da escola. Então, acho que vale uma reflexão. O convite do Silvio é bem
desenho gigante, porque eu concordo com ele que é uma falsa oposição, em certo modo, a oposição entre educação à distância e educação presencial, porque podemos ter uma educação à distância muito mais presencial que muitas práticas presenciais distantes. Embora, é claro, Karen, que não seja isso que mais costumamos ver em nome da educação à distância, mas eu acho que eu colocaria isso mais como um desafio, como não saber, como algo que precisamos explorar e não como algo já marcado por uma categoria. E eu queria dizer alguma coisa mais sobre o tempo, porque assim como a palavra escola é uma palavra tempo, ou seja, nós dizemos que escola significa tempo livre, essa palavra sincronia que usou Silvio remete a um tempo cronos, que curiosamente é um tempo que não tem presente. É um tempo onde não pode ter presença, não pode haver presença, porque cronos é o número do movimento segundo o antes e o depois. É o tempo do calendário, do relógio, é o tempo que passa. É o tempo de uma agulha de um relógio, que passa, 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 e não para, não pode parar, porque se cronos parasse, seria como pensar que se poderia deter o movimento do mundo, e o mundo está em movimento. Então, cronos só tem passado e futuro. Em cronos, na verdade, a palavra sincronia é um oxímoron. É como quando nós dizemos ao mesmo tempo. Na verdade, não pode ter mesmo tempo. Porque mesmo está num tempo e tempo está em outro tempo, porque o tempo passa em cronos. Ou seja, eu estou falando agora e não há presente no que eu falo, porque é uma fala que se dilui no tempo. Cronos é como se fosse uma linha de movimentos sucessivos, consecutivos e irreversíveis. E a escola como instituição, a escola, os prédios, as escolas que nós ensinamos ou ensinávamos, as universidades, são instituições cronológicas, são instituições pautadas por cronos. Nós organizamos a escola por tempo calendário, anos, semestres, planejamos por períodos. As crianças as organizamos segundo o número de anos que elas têm, ou seja, o tempo que tem passado por cronos. Toda a vida escolar está pautada por cronos. E se isso é verdade, em certo modo, isso significa que na escola como instituição não pode existir presente. Não pode haver presente. Porque o tempo da escola não passa. E, de fato, não é tão estranho que seja assim, porque se nós vemos o que aprendemos na escola aprendemos coisas ou para o futuro, ou para um outro momento, ou coisas que tentamos relacionar e recuperar de um passado. Ou seja, nós no ano aprendemos uma matemática que vai nos permitir desdobrar a matemática que aprendíamos para depois fazer alguma outra coisa com essa matemática fora da escola, e assim por diante. Ou seja, a escola é o império de Cronos. E os gregos tinham também outros dois tempos. Vou dizer muito rapidamente. Sinto um pouco de vergonha de estar me alongando, sobretudo por Cronos, porque Cronos passa implacavelmente. Mas eu gostaria de situar a vocês, ou de convidar a vocês a sentirem outros tempos que os gregos tinham. Um que chamavam Kairos, e também eu não sou muito hábil, e vi que alguém colocou aqui no chat que passa alguma coisa sobre Kairos, mas Kairos é justamente o tempo que se traduz como oportunidade. Aquilo que com Silvio pensávamos que, em certo modo, a pandemia é uma oportunidade, um momento oportuno. Kairos, se Cronos é um tempo meramente qualitativo, numérico, Kairos é um tempo que marca uma qualidade. Há momentos para fazer umas coisas e não outras. Há tempos nos quais alguma coisa tem um efeito que não poderia ter em outro. E Kairos é muito importante na educação. É muito importante o momento oportuno. Mas o terceiro tempo é talvez mais interessante ainda, porque o terceiro tempo, que os gregos chamavam aion, é um tempo de puro presente. Ou
Se em Cronos não há presente, porque só há passado e futuro, em Aion não há passado e futuro, porque só há presente. É o tempo que Bergson chamava da duração. É o tempo de uma criança que brinca. É o tempo de um artista que cria. É o tempo do amor. É o tempo de uma pergunta. Porque quando perguntamos, precisamos suspender o tempo. E só podemos perguntar no presente. Como só se pode perguntar no presente, como só se pode criar no presente. E como só se pode brincar no presente. Por isso Picasso, por exemplo, disse que demorou muitos anos, muito Cronos, para voltar a pintar como uma criança. Ou seja, para voltar a experimentar Aion, no presente. E então essa pergunta, Silvio, de Alexandrina, de desescolarizar a escola, eu penso que eu sinto que é um convite, um caminho para pensar, destemporalizar a escola de um certo tempo e retemporalizá-la, ou criar as condições para poder experimentar outro tempo na instituição escolar. Derrida escreveu um livro sobre isso, que se chamava Dar o Tempo, um seminário. Dar o tempo. Parecem duas coisas impossíveis. Dar, diz Derrida, é impossível porque dar, de verdade, seria dar sem esperar nada. E quem dá sem esperar? Muito menos que professor, que educador, que educadora pode dar sem esperar. E se tem uma outra coisa que não se pode dar, justamente é o tempo, porque de quem é o tempo? Quem tem tempo? Quem pode dizer que pode dar o tempo a alguém? Ou seja, que dar o tempo parece uma coisa impossível. Dar o tempo, uma dupla impossibilidade. E ao mesmo tempo, ou porém, talvez seja uma impossibilidade necessária, seja a única coisa que vale a pena fazer em educação. Se é que a escola e a educação têm a ver com o tempo. Se é que talvez desescolarizar a escola significa reescolarizá-la em outro tempo. Que talvez, se bem não possamos, porque seja impossível pensar que um educador ou uma educadora possa dar tempo, sim podemos pensar que uma educadora ou uma educadora pode criar as condições para que se possa experimentar o tempo de outra forma. Para que se possa sentir a educação no presente e não no passado e no futuro. Para que se possa habitar a escola, já não como instituição ou como prédio, mas como forma, no presente e não no passado e no futuro. Num tempo suspenso, suspendido, como diz Magellan, sim, como esse tempo que, em certo modo, alguns temos o privilégio de estar vivendo agora. Tempo suspenso. Tempo que parece que não passa. E talvez ali que faça mais sentido ainda a pergunta do Silvio, o questionamento da educação presencial ou à distância. Porque esse é o presente que importa. Esse é o tempo que importa. O tempo da experiência, o tempo do acontecimento, o tempo da invenção, da criação, do amor, da infância, do brincar, do perguntar. E esse tempo pode não estar presencialmente. De fato, é difícil encontrá-lo presencialmente. E parece muito difícil, é verdade, Karen, encontrá-lo na educação virtual remota. Mas será que é impossível? Eu gostaria de colocar essa pergunta. E desculpem, tomei demais do seu tempo. Espero só ter tomado Cronos e liberado vocês de um pouco de Aion e um pouco de Kairos. Eu gostaria de retomar aí, eu gosto desse Aion que você traz, quando você fala o tempo da criança, né, de uma criança que brinca, né, que é o tempo da criação. Né. Eu acho que, não vou aqui, né, não vou divulgar a escola presencial, né, mas eu gostaria de pensar isso que é o brincar com, né, nesse universo, né, da criança, o brincar com é o brincar com qualquer coisa, inclusive com fulaninho e fulaninho, né?
a dimensão relacional, né, que há no brincar com, ou criar com. Né? Criar com outra fulaninho ou fulaninha não é propriamente criar com aquelas pessoas, né, mas é criar com algo que aquelas pessoas ali, aquelas figurinhas são portadoras. Né? Eu acho bastante difícil pensar isso aqui, né, numa tela. Acho bastante difícil. Não tenho também nada assim afirmativo aí para dizer, porque eu tenho me perguntado bastante a partir de um videozinho que eu vi de crianças pequenas, provavelmente ali dos seus 5 anos, 6 anos, retornando à escola num dos países da Europa, do norte da Europa, com um regramento de distância corporal de 6 metros. Apareceu no vídeo um grupo de 6 crianças, cada criança dentro de um quadrado, um retângulo, aliás, que foi desenhado no chão com fita, né? Uma fita colorida, e cada criança brincava com as outras dentro desse quadrado. Portanto, sem a possibilidade do contato, né? Sem poder tocar nenhuma delas, elas brincavam com. Né? A primeira impressão que eu tive, assim, a primeira sensação que me deu foi de uma tristeza imensa. Assim, me deu uma tristeza muito grande pensar naquilo que não podia ser feito. Né? Não podia pegar na mão de nenhuma outra criança, não podia andar junto, correr junto com ela. Né? Havia muita coisa que não podia ser feita ali. Porém, nenhuma das crianças estava tão triste quanto eu estava. Né? E o que me fez lembrar que talvez a minha experiência do mundo, né, nesses 60 anos, supôs isso. Partiu desse princípio de que segurar na mão do outro, abraçar o outro, correr coladinho nele, né, ou mesmo empurrar ele, derrubar ele no chão, fosse parte desse exercício do brincar com, né, ou me desentender com. Mas as crianças ali estavam felizes da vida nos seus quadrados, brincando umas com as outras. E isso ficou como uma suspensão para mim, né? No sentido de uma pergunta que eu me fazia se era possível. Né? Assim, eu percebia o com existindo e me intrigava, né, a amplitude dele. Assim. Elas estavam muito desejosas umas das outras, o bastante para que aquela distância de 6 metros não representasse nada. Né? Por outro lado, uma outra experiência que me foi, né, relatada de uma criança que pergunta à mãe se ela podia naquele dia, como criança pergunta, né? Mãe, posso brincar na casa de fulaninho, que é o melhor amigo? E a mãe olha para a criança e diz, então, hoje não vai dar, porque... E ele emenda a resposta, por causa do vírus, ela disser. Aí ele fica quietinho e torna a perguntar mais uma vez, dali a pouco, e amanhã? Será que amanhã eu posso brincar com o fulaninho? Aí a mãe de novo, né, responde, então, amanhã também não vai dar, por causa... Ele falou, eu sei, por causa do vírus. E aí se instala ali um silêncio e a criança se recoloca. Mãe, você poderia, então, brincar comigo, ser o meu melhor amigo, no lugar do fulaninho, que era o melhor amigo. Né? E a mãe, então, responde, posso? Então, ele diz, então você vai ser o Bernardo, que é o melhor amigo. Né? Tem uma beleza nisso. A capacidade que as crianças têm de constituir o melhor amigo em qualquer outra coisa. Né? O melhor amigo é alguém com quem eu brinco, é alguém com quem eu crio, é alguém com quem eu realizo alguma coisa, sabe-se lá o quê. Por outro lado, não deixa de ter algo de comovente, né? Porque a mãe ficou comovida com a percepção que a criança tinha de que talvez daqui a muitos meses só ele pudesse brincar com o melhor amigo. Né? Tudo isso, para mim, é um punhado de perguntas que eu não tenho nenhuma resposta. Não saberia o que dizer. Né?
pensei comigo, ainda bem que não é meu filho, porque talvez eu desandasse e ia chorar, né? Porque quase desandei a chorar vendo o vídeo. Mas, por outro lado, reconheço com clareza que esse com é junto com. De que maneira as crianças pequenas vão poder experimentar isso hoje, amanhã ou daqui a meses, não tenho a menor ideia. Mas que elas são efetivamente capazes de criar um com possível, né? No sentido de redimensionar a experiência de toda uma geração anterior à pandemia, eu acredito firmemente, né? A questão é que lidar com uma certa configuração que sustentou até o presente, né, a relação entre as crianças, não quero pensar só nas crianças que tenham uma casa espaçosa, com jardim, etc. Estou pensando nas crianças que moram em casas minúsculas, com um monte de gente, e que o estar num outro lugar é justamente a possibilidade de algo com. É justamente a conquista, eventualmente, de um certo silêncio no meio de uma ruidosidade muito familiar, que é de outras crianças gritando, né? Tudo isso é pergunta. Não consigo responder nada assim com certeza, né? Aliás, nem dar uma média resposta para isso. Para mim é tudo pergunta, né? Como pensar as mais de 50% de pessoas que não têm acesso à internet? Eu acho que esse 50% que interessa, né? Eu acho que são as famílias, as crianças, aí que interessam. Porque do lado dos que têm, eu também sei de um monte de criança que se recusa a entrar nessa vamos dizer, nessa onda, nesse circuito da aula virtual, e que isso desencadeia uma série de embates domésticos, né? Porque ela está desejosa daquilo que ela tinha. E não houve tempo, e aí volta a questão do tempo. Dar tempo ao tempo. Porque me parece que não houve tempo. O tempo necessário para que algo que era pudesse, de alguma maneira, deixar lentamente de ser, para que pudesse ser outra coisa, né? Esse tempo é muito necessário, não só para as crianças, mas para os pais dessas crianças, ou para os adultos que não têm crianças, porém são professores das crianças, e para os jovens e adultos que são alunos em pós-graduação. Não houve o tempo necessário, né? O tempo para que elas compreendessem o que se passou, para que elas conseguissem constituir algo aí. Nem que fosse o corpo necessário para suportar ficar diante de uma tela durante horas, porque não se assiste uma aula da mesma maneira. É exaustivo ficar diante de uma tela. Exaustivo. É muito diferente de estar diante das pessoas de corpo presente. Há N outras possibilidades, N outros pequenos acontecimentos que me parecem ser muito pregnantes na experiência que nós tivemos até hoje. Por exemplo, jogar uma bolinha de papel na cabeça de alguém durante uma aula, tocar em alguém e cochichar, né? Uma série de pequenas coisas, né, que a gente vai poder até chamar de hábitos escolares que a gente foi constituindo, de desviar de uma aula de um professor, né, de se distrair enquanto aquilo acontece, e essa distração é muito valiosa, que não se sustentam, né? Alguma outra coisa está sendo posta, e talvez o que me incomode mais é estar sendo posta no lugar. Não acho de fato que é possível pôr outra coisa no lugar. Acho que há um outro lugar. Há dois lugares. Do ponto de vista não quero me alongar mais, né? E a minha internet aqui também está querendo me abandonar. Deu uma falhada, espero que vocês tenham podido me escutar. Bem, eu agradeço a Ana, ao Walter, a todos vocês. A gente já está aqui
se aproximando do nosso limite de tempo. A Ana chama a atenção para isso, né? A gente está nesse aprendizado do que é fazer esse tipo de atividade, nesse contexto em que nós ficamos frente a uma tela e não frente a pessoas. Sabemos do desgaste físico que isso promove, né? Agradeço, então, a todo mundo que esteve conosco, que nos acompanhou, e especialmente a Ana e o Walter, que nos trouxeram essas reflexões e que nos fazem pensar e certamente vão nos fazer continuar pensando por esses dias. E pergunto se Verdu ou alguém da organização vai fazer um comentário final, lembrando que a gente retoma o evento na próxima semana. O Rafa já está aí abrindo a imagem, então acho que Rafael encerra. De minha parte, quero agradecer a todos vocês e desejar que a gente possa aí continuar produzindo, estando juntos, ainda que à distância. Abraço para todo mundo. Sim, a gente estamos aqui, né, eu e o Renato, e vocês também, todas por aí, à distância, né, e isso que o Silvio levantou, né, estamos presentes, né, continuamos presentes. Quando a Ana fala da presença da casa, entrar em variação quando se planta, quando se cozinha, e esse permitir fazer uma quebra temporal, né, essa quebra do tempo que o Corran também trouxe para a gente, né, esse Aion, né, como permitir entrar em variação contínua. Essa noite, assim, a gente experimentou isso, né, experimentamos fazer esse streaming de forma totalmente autônoma, independente e agenciando uma série de cabos, ideias, afetos, conexões, que também é uma plataforma de variação contínua. Então, aproveito para convidar vocês também, que, né, na semana que vem, nas próximas 3 semanas, a gente tem atividades que vão acontecer de quarta e de quinta-feira, com várias convidadas e pessoas e performances também. As informações são todas no site, onde vocês também se inscreveram. E no Facebook. E agradeço muito, muito, muito a presença de Silvio, Walter, Ana. Foi um prazer tremendo estar aqui no entorno de vocês. Assim como dizia a poeta Wisława Szymborska, o abismo não nos separa, o abismo nos circunda. Então estamos aqui circundados nesse abismo de o que é e como vai produzir a vida agora. Então, muito obrigado. Agradeço muito por vocês mergulharem nesse abismo com a gente. Obrigado por ter nos convidado ao abismo, por ter aberto caminho para entrar no abismo. Obrigado a todas as participantes. Obrigadíssimo, Ana, um privilégio, e Silvio, um privilégio estar com vocês, com todas as queridas pessoas que participaram. E obrigado pela atenção e sigamos. Obrigada a vocês aí, meninos e meninas, que inventaram essa coisa super legal. E obrigado, Walter, por ter tido a oportunidade de te escutar, de estar com você essa noite. Silvio, assim como sempre, um beijo grande, saudades de ti, viu? Boas lembranças aí. Até logo, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Abraço para todos vocês, obrigado de novo pela oportunidade, muito bom estarmos por aqui. Beijos. Cuidem-se muito todos. Saúde e liberdade. Até a próxima. Até já.